Graça e paz, irmãos e irmãs que estão aqui. Louvamos a Deus por mais essa reunião, por mais esse dia onde nós vamos ministrar a palavra do Senhor, que vai alimentar o nosso espírito, vai encher as nossas vidas de palavras de fé, de esperança, que vem da boca de Deus. Senhor, nosso Deus e Pai, nós te louvamos e te engrandecemos nessa tarde, na beleza da tua santidade. Te adoramos, Senhor, te bendizemos, Senhor. Damos graças por podermos estar aqui reunidos, Pai. Muito obrigada, Senhor Jesus, pela tua presença nesse lugar, porque mesmo antes de chegarmos aqui, o Senhor já estava aqui, porque o Senhor é maior interessado nessa reunião. O Senhor é maior interessado em tocar nas nossas vidas, em curar as nossas feridas, em trazer, Senhor amado, um ânimo novo, uma alegria nova para os seus filhos. E nós te agradecemos, Senhor, pela tua presença. Te agradecemos pelo Espírito Santo de Deus, que trabalha em nossos corações, trabalha nas nossas vidas, que tem nos ensinado, tem nos orientado no que podemos e que devemos fazer. Obrigada, Senhor Jesus. Nós te pedimos perdão pelos nossos pecados e pedimos ao Senhor que fale conosco nessa tarde. Fale com cada um que está ouvindo e participando dessa live agora, no poder e na autoridade do nome de Jesus. Amém. Sejam todos muito bem-vindos. Glória a Deus. Amém. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Boa tarde, irmãos. Graça e paz. Gostaria ainda de ganhássemos um tempo em oração. Glória a Deus. Nós estamos aqui em poucos e você está nos assistindo também, deve estar aí. Mas eu gostaria que você orasse por quem está do seu lado. Podemos fazer isso? Amém? Nós que estamos aqui de 2 em 2. Ore por quem está do seu lado, enquanto nós aqui ainda estamos aquecendo o nosso coração. Amém? Em nome de Jesus. Bendito é o teu nome, Jesus. Bendito é o teu nome, Pai, nessa tarde. Nós queremos ver a tua presença sobre nossas vidas, Pai. Nós precisamos de ti. Precisamos, Senhor, precisamos mais e mais da tua presença, da tua unção e da tua graça. Precisamos, ó Deus, da revelação de quem de fato tu és em cada um de nós. Fala conosco, Senhor. Fala conosco. Fala, Pai. Bendito é o nome do Senhor. Bendito é o nome do Senhor. Não há nada nem ninguém que se compare a ti. Oh, santo, 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 santo. Oh, Espírito do vivo Deus. Nós rompemos com todo o embaraço que tenazmente nos rodeia. E queremos olhar cada vez mais para ti, Senhor. Oh, Jesus, 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 Jesus. Jesus, Jesus, Jesus. Bendito, bendito. Bendito é o teu nome. Bendito, bendito, Rei dos Reis. Senhor, Senhor do Senhor. Te adoramos, te adoramos, te adoramos, Santo, Santo. Oh, não há nada, ninguém que se compara a ti, Jesus, Jesus. Oh, Jesus, 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 Jesus. Te adoramos, bendito, bendito é o Rei dos Reis. Bendito é o Rei dos Reis. Santo, santo. Santo, 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 santo. Santo, 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 santo. Glória ao teu nome, glória ao teu nome. Glória ao teu nome, Jesus. 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 Oh, papai. Nada nem ninguém se compara a ti, Jesus. Nada nem ninguém se compara a tua presença.
Precaralabarala, Santorobolo, Secretary de Brio. Papapá, Jesus. Brebre, crebre, mandala, landa. Querida Bere, Crantorolobo, Santorolobo. Mono, Crantorolobia, Barabalala, Secretary. Para e Siri pelo Babia Babada Corroção. Verecre Siri. Bendito Jesus. Bendito Jesus. Bendito Jesus. Bendito, santo. Visita esse lugar. Vai tirando. Senhor. Oh, Jesus. Coloca as tuas mãos, Jesus. Visita, Senhor. Com poder, com glória. Em nome de Jesus. Declaramos a tua unção, a tua graça. Cair das escamas dos nossos olhos. Discernimento aberto, Pai. Olhos espirituais vivos. Atentos ao Senhor para compreender tudo aquilo que está, ó Pai, sendo descortinado para este tempo na vida de cada um de nós, cada família. Possamos ir além de nós mesmos, Senhor, além de tudo aquilo, Senhor, que o inimigo tem procurado nos estragar. Eis-nos aqui, Senhor, eis-nos aqui. Te adoramos. Te adoramos. Amado Senhor do Senhor, que o Senhor fez nos amar a vida dele, Pai. Senhor, eu te peço que o Senhor cobre ele com o sangue de Jesus, meu Senhor. Visita a família dele, visita os filhos, tudo que ele coloca a mão, Senhor da graça. Oh Senhor, meu Senhor, pedimos, Senhor, presente espiritual, Senhor. Vai estar com teu filho na calada, no silêncio. Oh Senhor, meu Senhor. Senhor, visita o teu servo. Oh, escolhido, guardado, livrado. Senhor, o amor que o Senhor tem, Pai. Oh Senhor, derrama essa graça. Derrama um fortalecimento. Senhor, pega essas batalhas, Senhor. Aquilo que o teu filho, Senhor, Pai, ainda não chegou na mente, não chegou. Guerrilha, envia os teus exércitos para louvor da tua glória. Em nome de Jesus. Senhor, visita a Samira, Senhor. Senhor, muito obrigada. Sustenta a tua filha, toda guerra, toda batalha. Senhor, cobre com teu sangue. Senhor, muito obrigada pelo grande livramento, Pai. Senhor, cobre a tua filha com o teu sangue. Em nome de Jesus. Amém. Obrigada, Senhor. Em nome de Jesus, concordamos. Não há nada nem ninguém como tu, Jesus. Oh, agindo o Senhor, quem impedirá? Agindo ao Senhor, quem impedirá? Obrigado, Deus, teu amor, a tua graça que nos basta. Ebenezer até aqui nos tem ajudado, Senhor. Ebenezer até aqui tem nos ajudado, Senhor. Obrigado, Senhor. Vem Miriamanai, o close. Bendito é o Cordeiro. Santo é o Senhor. Nada nem ninguém, Senhor, se compara a ti. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor. Espírito de Deus. Te adoramos, Pai. Te adoramos. Te adoramos, Senhor. Te bendizemos. Bendito é o nome do Senhor. Bendito é o nome do Senhor. Glória ao teu nome, Jesus. Glória ao teu nome, Jesus. Amém, queridos.
Você que trouxe a Bíblia e quiser abrir junto conosco no Evangelho de João, nós vamos ler João, alguns textos do Evangelho e vamos ler outras passagens. Então deixe sempre ali João. João capítulo 1. João capítulo 1, versículos 1 em diante, um texto bem conhecido. João capítulo 1, é isso, nós vamos ver o versículo 1. Diz assim: no princípio era e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, e tudo foi feito por ele, e nada do que tem sido feito foi feito sem ele. Nele estava a vida, e a vida era o quê? A luz dos homens. Amém? Ainda em 1 agora, deixa aí marcado o Evangelho de João, vai lá para a Epístola de João, lá no finalzinho, antes de Apocalipse. Primeira Epístola de João, no capítulo 3. No capítulo 3, no versículo 1. Diz assim: o que era desde o princípio. Aleluia, está falando de Jesus. O que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam. Isto proclamamos a respeito da palavra da vida. Todos acharam? Não. 1 João 3. Primeiro ele leu o Evangelho de João. Sim, 1 João 3. Do versículo 1. Não é isso daí? Não. Então, desculpe lá, vamos lá. Será que eu dei a passagem errada? Vamos lá, corrigir aqui, que às vezes posso ter anotado errado aqui. Que os nossos olhos viram. Desculpa. 1 João 1:1. Não é o capítulo 3, é o capítulo 1 mesmo, desculpe. O que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, amém? Desculpe lá. E as nossas mãos apalparam, isso proclamamos a respeito da palavra da vida. A vida se manifestou, nós a vimos, dela testemunhamos e proclamamos a vocês a vida eterna que estava com o Pai e nos foi manifesta. Versículo 3. Proclamamos o que vimos e ouvimos, para que vocês também tenham comunhão conosco. A nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. Escrevemos essas coisas para que a vossa alegria seja completa. Aqui nós sabemos que o Evangelho e a Epístola foram escritas pelo mesmo Senhor João, amém? O discípulo. Ainda estamos falando aqui, então, de um verbo, de uma palavra. De quem estamos falando? Jesus. De Jesus, amém? Ok, Romanos capítulo 10. Texto também famoso. Romanos, no capítulo 10, no versículo 8, diz assim: mas que diz, a palavra está junto de ti, ela está na tua boca e no teu coração, isto é, a palavra da fé que pregamos.
A palavra da fé que pregamos. Pois com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Como diz a Escritura, todo que nele confia, todo que nele crer não será confundido, pois não há diferença entre judeus e gentios, pois o mesmo Senhor é Senhor de todos e abençoa ricamente a todos os que o invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Pois como invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram falar? E como ouvirão se não houver quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, como são belos os pés dos que anunciam boas novas. No entanto, nem todos os israelitas aceitaram as boas novas, pois Isaías diz, Senhor, quem creu em nossa mensagem? Consequentemente, a fé vem por se ouvir a mensagem. A mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. Em outras versões diz, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Mas eu pergunto, eles não a ouviram? Claro que sim. E a sua voz ressoou por toda a terra e as suas palavras até os confins do mundo. Até esse versículo 18. Voltando agora um pouquinho, lá para João, nós já vamos fazer a concatenação desses textos, ok? João 6, agora capítulo 6, versículo 63 em diante. 6, capítulo 6, versículo 63. O Espírito é o que vivifica. A carne para nada serve. As palavras que eu vos disse são Espírito e são vida. Versículo 64 de João 6. Mas alguns de vós não creem. Porque Jesus sabia desde o princípio quais eram os que nele não criam e quem iria o trair. E prosseguiu, por isso que eu vos disse que a ninguém pode vir a mim se o Pai não lhe for concedido que viesse a mim. A partir de então, muitos dos discípulos voltaram atrás e já não andavam mais com ele. Então Jesus perguntou aos seus 12, vocês também não querem ir embora, não querem se retirar? Simão Pedro lhe respondeu, Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras de vida eterna. Nós cremos e sabemos que tu és o Santo de Deus. Então Jesus respondeu, não fui eu que vos escolhi os 12? Todavia um de vocês é um diabo. Ele se referia a Judas, filho de Simão Iscariotes, que embora fosse um dos 12, mais tarde havia de traí-lo. Bem, vamos ler até aqui, depois temos mais 2 textos. Pai, essa é a tua palavra. E nós pedimos que o Senhor nos dê graça, que já foi derramada a sabedoria para não somente ouvi-la, mas praticá-la. Tudo aquilo que o inimigo quiser trazer de confusão, de rebelião, de orgulho, caia por terra em nome de Jesus. Nós nos submetemos, Senhor, à tua voz e principalmente ao teu Espírito, para que ouvindo a tua palavra, Senhor, ela gere em nós a vida e vida em abundância, para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Hoje o que eu gostaria de falar é sobre fé. Aleluia. E fé, nós já temos comentado que muitas vezes a gente ouve falar sobre fé, e fé dá a entender que nós precisamos de fé para ficar mais enfesados, né? Quando a gente está com fé, a gente parece que está com mais força, parece que a gente está com mais condições de fazer algumas coisas, e a gente sai fazendo, e sai acontecendo, e a gente fala, e parece que quando a gente se sente com mais fé, nada nos para, amém? É assim? Ou não é? Né? Se sente forte. Ok. E para que é a fé? Por que nós precisamos de fé? Nós somos seres espirituais, amém? E Deus nos fez a sua imagem e semelhança. Deus é um Deus de fé?
Sim, Deus tem fé. E Deus tem fé, e fé nós sabemos que é uma convicção. Nós vamos ver daqui a pouco em Hebreus 11, se você já quiser deixar lá preparadinho. Mas é convicção, é certeza daquilo que você não vê, daquilo que você espera, daquilo que você percebe, mesmo não tendo os seus 5 sentidos aguçados. Mas se Deus é um Deus de fé e nos dotou de fé, por que nós precisamos dela? Se nós já a temos. Por que nós dizemos que precisamos daquilo que já temos? Para termos mais em comunhão com Deus? Para termos mais comunhão. Vamos lá. Veja só. Eu vou trazer algo muito banal, talvez, muito simples, né? Nós aqui, graças a Deus, todos temos a visão, nós temos a fala, nós temos braço, temos perna, né? Não seria meio estranho alguém que tem as 2 pernas dizer eu preciso de perna? Se você tem as 2 pernas, os 2 membros, eu tenho as 2 pernas, mas eu preciso de perna. Você já não tem as pernas? Não, eu tenho a visão, eu enxergo, mas eu preciso ter visão. Você já não enxerga? Seria algo meio estranho? Não pareceria, não soaria um pouco estranho? A menos que você tivesse alguma deficiência, alguma fraqueza muscular, alguma situação, mas salvo o erro, caso isso não acontecesse, você já tem. Parece-me que não faz muito sentido, uma vez que você é sadio, uma pessoa sã, a menos que você tenha alguma doença, alguma debilidade, não faz muito sentido você dizer que precisa de algo que você já tem. Faz sentido? E a Bíblia diz que nós já temos fé. Então por que nós andamos como quem não tem? E aí, a palavra nos ensina que essa fé, ela é de fato expressa, e Jesus é a expressão dessa fé. Como que Jesus é a expressão? Porque a fé é liberada pela palavra, por aquilo que nós falamos. Deus, a Bíblia não diz nem no começo, e pensou Deus, e estalou os dedos Deus, e bateu palma Deus, mas está escrito, e disse Deus. Então a fé é expressa pelo que você e eu falamos, dizemos. Então quando Deus disse, ele colocou em operação a convicção e a certeza daquilo que não se via, aquilo passou a existir. Houve luz. Tudo se foi feito pela sua palavra. E a Bíblia diz em João 1, nós lemos agora, que Jesus é o verbo desta palavra. Aleluia. Haja luz. Jesus é a ação. É o verbo. O verbo fala de ação. Fala de movimento. Amém? Na aula de português aqui, até porque tem professoras muito mais gabaritadas que eu aqui, né? Mas verbo fala de uma movimentação, de algo que você produz, né? Uma ação. Existe os transitivos, intransitivos, e ali podíamos, né, devagar, mas fato é que você pode ser uma ação passiva ou não, mas é uma ação. Dificilmente você vai ver um verbo que não denota algum movimento. Deus é um Deus de movimento. Então, todo tempo, ele faz esta ação até o meditar, que pode parecer a falta de ação, não é uma falta de ação. Porque hoje em dia, você se esforçar para não fazer nada já é um baita do exercício. Verdade ou não é? O fato de você querer ficar quieto para ouvir a voz de Deus, e aí vamos entrando já meio que numa parte da conclusão que isso hoje exige muito mais fé do que fazer alguma coisa. Mas vamos chegar lá. E aí então entendemos que Jesus é o verbo, Jesus então é a palavra que foi liberada, e entendemos que ele veio e se fez carne. Então Jesus é o verbo encarnado. E se a palavra liberada é a palavra da fé,
É ela que gera em nós vida. E aqui nós vimos em Romanos, vimos em João capítulo 6, que Jesus está falando, e as palavras que eu vos tenho dito são espírito e são vida. Lá em João 14, nós não lemos, mas você já deve saber, 14, 15, ele fala, tudo que eu vos tenho dito, eu não falo de mim mesmo, eu só falo o que o meu Pai manda. Eu só faço o que o meu Pai manda. Eu só falo o que o meu Pai diz, eu só faço o que o meu Pai diz. Então Jesus andava em conformidade a tudo que o Pai dizia. Então ele ouvia o que o Pai falava e fazia tudo o que o Pai pedia. E aqui ele fala, tudo que eu vos tenho dito, então são palavras de vida eterna, porque as palavras que ele falava vinham de fato de quem? Do próprio Pai. Próprio Deus Pai. E ele, Jesus, como manifestação de uma dessas palavras, porque ele enviou Jesus, ele continuava corroborando, continuava sendo a expressão da própria palavra de Deus o Pai, Jesus, o Verbo, que se fez carne. Então nós podemos ter o entendimento de que Jesus, quem nele crê, ele disse, quem crer em mim já tem a vida eterna. Quem não crer já está condenado, não será. Então não vai ter um julgamento, um dia, vamos ter, não. É uma questão muito simples, eu creio em Deus, amém. Eu não creio, eu me condenei, não foi ele que me condenou. Então a fé que eu preciso ter é entender que Jesus é o Filho de Deus, ele veio em carne, ele fez o que era impossível para mim, porque eu, como homem falho, não conseguiria cumprir toda a lei. A lei foi dada para provar o quanto eu, na minha capacidade, nunca conseguiria alcançar uma vida espiritual, porque quando o homem peca, ele cai do nível espiritual para um nível terreno, animal e até diabólico, segundo Tiago. E então este nível não pode agradar o nível do espírito, porque Deus é espírito, e importa que o adoremos em espírito e em verdade. E o homem, porque estava vivendo agora na mentira, não poderia mais agradar a Deus em verdade, porque a mentira não é um pecado apenas. E eu vou repetir isso para você, a mentira não se trata de um pequeno pecado, ela não está categorizada na listinha ali de pecados. As obras da carne são prostituição, glutonaria. Você vai vendo ali em Gálatas todas as obras da carne, mas você não vê mentira ali. Porque Jesus atribuiu a mentira a um demônio. Jesus falou, vocês falam daquilo que vos é próprio, porque o pai de vocês é o pai da... É uma entidade. Então, uma pequena mentirinha já denota um nível de opressão mental e de uma opressão ao ponto de eu estar sendo influenciado por um demônio. Então, a mentira não é um pecadinho. Não existe pecadinho nem pecadão, mas a mentira, ela é já o sinal de que tem alguém manipulando minhas emoções, manipulando a minha mente, e eu estou indo nessa direção. E eu não posso agradar a Deus, porque Deus somente trabalha com a verdade. E quando eu digo que eu tenho fé, e as coisas não acontecem como eu imaginei que deveriam acontecer, e eu começo a reclamar, eu não estou, de fato, agindo em verdade. E quando eu não estou agindo em verdade, eu estou agindo em mentira. Então, o meu raciocínio está sendo influenciado por uma linha de raciocínio carnal que ela é antagônica à vida do espírito. Ah, então o que eu faço? Me mato? Não. Não desista. Mas é importante que nós reconheçamos e percebamos a nós mesmos para que não venhamos a nos enganar. Achando que porque lemos a palavra ou praticamos alguns rituais, estamos agradando a Deus, quando de fato estamos vivendo em mentira. Dizendo que temos fé, mas temos fé mais nas nossas ações do que no que a palavra diz. Mais no tempo que eu gasto orando, ou fazendo bem, ou fazendo algumas coisas, mas não limpando a minha mente daquilo que está equivocado na minha linha de raciocínio. Porque a Bíblia diz, e Jó chegou a essa conclusão, o Senhor deu, o Senhor tirou,
eu não conheço Deus. Porque no final ele fala, agora eu conheço. Para ele falar no final do livro, agora eu conheço, é porque ele não conhecia. Antes eu só ouvia falar, eu dizia, eu fazia rituais, eu orava, vai que meus filhos isso, vai que meus filhos aquilo. Eu fazia de tudo para ter proteção, mas na verdade eu vivia com medo. Porque tudo que eu temi me aconteceu, diz ele. Então Jó tinha fé ou tinha medo? Mas fazia tudo que a fé mandava fazer. Entre aspas. Então ele tinha fé de verdade? Então a fé que ele demonstrava era baseada num raciocínio mentiroso. Mas só Jó faz isso. Nós aqui, nós, glória a Deus. Nós não somos assim. Misericórdia, Senhor. Nós não fazemos nada com receio de nada, imagina. Então a palavra está perto, está na boca. Está aqui, ó, está pertinho e está aqui no coração. Agora, mais do que isso, eu tenho que mergulhar nela no sentido de que, Senhor, não me importa o que o mundo vai dizer, não importa que eu não consiga nem compreender, como em João 6 aqui, as pessoas não compreenderam, falam, meu, tá difícil, é muito louco o que Jesus está querendo dizer, tá, sabe, não está batendo, vou embora. E Jesus fala, vai, vocês podem ir também, fica à vontade, porque ninguém vem a mim se o Pai não me der. E Pedro responde o que Jesus mesmo disse, só o Senhor tem as palavras de vida eterna. Porque o Senhor é a palavra. O Senhor é o verbo. Então a fé é aquela que quando eu entendo, é aquela que se encarna em mim. Por isso que diz aqui, né? Hebreus 11, né? A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e da prova das coisas que não se veem. Perfeito. Vamos ler juntos Hebreus 11. De 1 em diante. Nós não vamos ler tudo. Vamos ler até o versículo 6. Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos. Prova de coisas que a gente não vê. Mas é assim, eu não preciso ter a prova. Porque eu não vejo. O problema é que a gente quer a prova. Se eu não vejo, não tem que ter prova. Pois foi por meio dela que os antigos receberam um bom testemunho. Eles não viram Jesus, mas creiam nele. Pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra. Quem é a palavra? Deus. Quem é a palavra? Jesus. O verbo de Deus é Jesus. A palavra de Deus foi formada de modo que aquilo que se vê não foi feito do que é visível, mas daquilo que foi dito, Jesus. Pela fé, Abel ofereceu a Deus um sacrifício superior ao de Caim. Pela fé, ele foi reconhecido como justo quando Deus aprovou suas ofertas. Embora esteja morto, foi por meio da fé, ainda ele fala. Versículo 5, pela fé Enoque foi arrebatado de modo que não experimentou a morte, e já não foi encontrado, porque Deus o havia arrebatado, pois antes de ser arrebatado recebeu testemunho de que tinha agradado a Deus. Versículo 6, sem fé é impossível agradar a Deus, porque quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que buscam. Então, se Jesus é a expressão da palavra, Jesus é o verbo, Jesus é a palavra, e a palavra traz fé, e fé é a palavra, quem é fé? Jesus. Então, sem Jesus, eu não posso agradar a Deus. Alô? Se eu não receber a Jesus, e Jesus não for em mim agora a expressão da minha fé. Oi. Se eu creio, hoje Jesus vive em mim. E já não sou eu mais quem vivo. E se já não sou eu mais quem vivo, eu vou fazer como ele, eu só vou falar o que o Pai fala, eu só vou fazer o que o Pai mandar. Então agora eu tenho fé,
Mas não é mais para fazer. É para ouvir. E é para obedecer. Então, eu vou me sentir forte, eu vou me sentir confiante, porque tudo que eu faço e falo já não é mais de mim. Porque eu não vivo para mim. Eu vivo e eu existo para dar a minha vida em resgate de muitos. E eu não vim para ser servido, mas vim para servir. E em nada eu tenho minha vida como preciosa. Porque não existe maior amor do que esse, do que dar a alguém a vida em resgate ou em favor de um amigo. Em abrir mão do seu ego. E aí então eu pego a minha cruz e me nego em favor do meu próximo. Porque não dá para fazer isso sem fé. Sem Jesus. Percebem? Muda um pouco a conotação de buscar fé. Agora eu vou pedir fé porque eu preciso receber uma bênção. Oi? Você já tem Jesus. Você já devia ter fé para tudo que você precisa, porque é Ele que é a palavra e é Ele que é a expressão, Ele é a fé encarnada. E deveria estar vivendo em mim e em você. Alô? E o mundo está esperando a manifestação dessa fé. Quando olha para mim e para você. Imporão as mãos sobre os enfermos. E não é talvez, quem sabe. Pode ser. Jesus falou, vão e ressuscitem os mortos. Oi! Jesus não deu dúvida nenhuma. Vão e façam. Porque ele deu uma palavra. A palavra não era dele, ele estava com dúvida se ia acontecer. Foi o Pai que mandou. Eles voltaram maravilhados. Tudo que o Senhor falou aconteceu. Eu falei, é mesmo? Fique contente por isso. Porque foi o Pai que falou. Quando que o Pai fala e não acontece? Agora eu vou ficar esperando também. Quando ele falar também, agora eu vou falar para fazer lavar. Não, Deus não quer. Deus quer que eu ore para ele agora. Quando o Pai fala e não acontece, me diga, quando aconteceu na palavra? E a gente fica brigando, relutando, batendo palma ao joelho, orando até as orelhas bater palminha, brigando. Peraí, foi o que o Pai pediu? É isso que o Senhor quer? Senhor, o que o Senhor quer? E o último texto, em João capítulo 11, também no Evangelho de João, para encerrar. Obrigado, Senhor. Todos conhecem a história de Lázaro, amigo de Jesus, a família, né? João 11:35, o menor versículo da Bíblia, Jesus chorou pela incredulidade das pessoas, né? Que gerou nele seu espírito se move, enfim. Mas no versículo 41 ele mandou tirar a pedra, e no 40, e no 41 tiraram, pois, a pedra, João 11:41, tiraram, pois, a pedra de onde o defunto estava. E Jesus levantou os olhos para o céu e disse, Pai, graças te dou, porque o Senhor me ouviu. Porque eu bem sei que o Senhor sempre me ouve. Mas eu disse isso por causa da multidão que está ao redor, para que eles creiam que o Senhor me enviou. E tendo dito isto, clamou com grande voz, Lázaro, sai para fora. Sabe por que Jesus tinha uma certeza de que ele era ouvido? Porque ele sempre ouviu. Só tem certeza de que é ouvido quem ouve. Ah, Deus não está ouvindo a minha oração. Oi, será? Eu acho que ele está ouvindo. Talvez eu e você que não estamos ouvindo a voz dele. Para saber primeiro se era isso que ele queria. E ele até faz, e às vezes a pessoa esquece porque ele já fez isso. Né? Será que era isso? Era o momento, era a forma, era dessa maneira? Porque a gente sai às vezes fazendo as latadas. E sai pedindo socorro para Deus corrigir. E ele, por misericórdia e amor, ele vem, ele é pai.
né? Ele vai nos ajudar. Mas você não vê nenhuma latada no ministério de Jesus, vamos assim dizer, né? Ele só fazia o que o Espírito Santo mandava. Fé encarnada. Pessoas olhavam para ele ensina como quem tem autoridade. Por quê? Porque ele vivia sob a autoridade. O centurião falou, o Senhor dá uma palavra, eu sou homem sob autoridade, e está feito. Ele falou, grande é a tua fé. Jesus faz um link da autoridade com a fé. Quando nós não estamos submissão, não adianta campanha, não adianta babar, não adianta jejuar até virar palito. Deus honra submissão, coração que ouve a sua voz. A esses, porque sem fé é impossível agradar a Deus, sem Jesus, e Deus recompensa os que o buscam em Cristo Jesus. Qual a maior recompensa do que ser Cristo aqui na terra? Não há maior. Não há, irmãos, acreditem. Pode ter o melhor carro, a melhor casa, pode ter grana, não existe nada que se compare a saber que você está cumprindo o teu chamado, o propósito da sua existência e a realização que isso traz. Não há maior prazer que esse. Que eu e você possamos nos tornar esta fé encarnada, que é você despertar pela manhã, Senhor, hoje eu aqui, como tua palavra enviada neste mundo, cumpra-se através de mim o que te apraz. Onde o Senhor quer trazer luz hoje? Onde o Senhor quer pôr em ordem o caos? Onde o Senhor quer trazer vida? Onde o Senhor quer ressurreição? Onde o Senhor quer trazer paz? Estou aqui, Senhor. Usa-me, fala o Jesus que habita em mim aqui. Quero ouvir a tua voz e fazer o que te apraz. Tenho fé suficiente para confiar. E eu sei. Por isso ele diz, não andem ansiosos. Aí tudo começa a fazer sentido, a se encaixar. Não andem ansiosos, eu cuido de vocês. Porque vocês estão em mim. Eu recompenso e eu cuido dos meus. Se as aves não passam fome, o que vocês estão preocupados? São pequenas coisas que se a gente fala. Fé. Os pássaros vivem. Fé. Fé encarnada. Só tem certeza de quem é ouvido, aquele que ouve. Nós temos ouvido, irmãos, irmãs. Temos parado para ouvir o que o Senhor tem dito. Ou as mídias tomam mais o nosso tempo. Ou as notícias. Ou os memes da vida. O que tem buscado? Porque o Espírito diz, aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Porque fé vem quando eu ouço a palavra, e a palavra de Deus. Quem é a palavra? Jesus. Quando eu ouço Jesus, a fé em mim aparece. Porque é Jesus quem brilha e não eu. Convém que ele cresça e que eu diminua. Quanto mais eu ouço dele, menos de mim existe. Ou, quanto mais eu ouço a voz dele, menos a minha se propaga. Menos o meu ego, menos as minhas emoções, mais alinhadas elas ficam, mais em ordem, o caos da minha alma se aquieta. E ele coloca cada coisa em seu devido lugar. Os meus pensamentos, minhas emoções, as minhas vontades vão se alinhando, a ordem, separação entre águas e terra, separação de nuvens, separação da terra seca, terra molhada, do que é frutífero, do que não é,
tudo vai se encaixando e a nova criação de Cristo que sou eu, as coisas velhas ficam para trás, o caos da destruição do inimigo vai ficando para trás e uma nova terra, novos céus começam a partir do meu interior. E do meu interior, rios de águas vivas começam a fluir, porque aquele que crê, do seu interior flui. 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 Fontes inacessíveis, fontes que nunca acabam, inesgotáveis, que fluem para as nações. Quem tem sede, vem a mim e beba. Oh, Cristo em nós, a esperança da glória. Vai muito além de uma religiosidade, vai muito além de seguir uma ideologia, vai muito além de seguir um grupinho com uma bandeirinha e falando sobre uma série de regrinhas religiosas. Nós estamos falando de servir ao Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, de sermos seus servos, seus discípulos, por amor, não por temor, não por medo, mas em fé, em convicção de que somos amados, somos filhos, fomos comprados por alto preço, por o sangue vertido naquela cruz. Não somos merecedores, mas Ele nos alcançou e nos amou. Obrigado, Senhor. Perdoa, Senhor, quando nós não compreendemos, buscamos fé de maneira equivocada, para ter coisas, para fazer coisas. Não entendemos que o Senhor é a própria fé que habita em nós. E não nos relacionamos contigo. Nos perdoa, Senhor. Ajuda-nos a te amar, ó palavra santa de Deus. Palavra viva que nos vivifica, que nos chama para fora das covas das nossas almas, das covas das emoções que nos enterram, das dúvidas que nos atemorizam, da pressão do inimigo que nos cerca. Obrigado, ó Espírito do vivo Deus. Liberta-nos de nós mesmos. Eis-nos aqui, Senhor. Te adoramos, amado Deus. Apesar de nós, corremos para Ti. Sabedores que o Senhor não nos despreza. Um coração contrito e quebrantado, perto está o Senhor, diz a Tua palavra, no Salmo 34, e aqui estamos nós. Os filhos do leão passam fome, têm necessidade, mas o Senhor nos sustenta. Aleluia. Obrigado, Senhor. Não há sustento maior do que a Tua palavra. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da Tua boca. E nessa tarde nós nos alimentamos dela. Saímos daqui diferentes, fortalecidos, sabedores de Senhor, nós temos sim fé e fé em abundância. Não somente para nós, mas para sermos luz, canal. Transformarmos aquilo que está ao nosso redor, em nós e aquilo que está em nós e aquilo que está através de nós. Perdoa, Senhor, quando falhamos. Agora compreendemos quando Jesus aqui na terra disse: até quando vos suportareis, homens de pouca fé? Porque avaliam apenas pelo natural, mas hoje Tu habitas em nós, através do Teu Espírito Santo. Ajuda-nos, Senhor, a nos relacionar contigo em espírito e em verdade. A romper com todo embaraço que tenazmente nos rodeia, a olhar firmemente para Jesus, o autor e o consumador da nossa fé. Obrigado, Pai. Te adoramos, Senhor. Te bendizemos. Fortalece-nos, ó Deus. A cada um, a cada família, a cada casa, cada irmão, a cada irmã, cada situação, cada circunstância. Que o Senhor guie em triunfo, e não há triunfo maior do que conhecer-te e dar-te a conhecer. Em nome de Jesus. Obrigado, Senhor. Te adoramos, te amamos. A Ti toda a honra, toda a glória, toda a majestade. Em nome de Jesus. Amém. Que eu e você nos tornemos essa fé encarnada a cada dia. Uma grande semana. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.